Uma idosa de 78 anos abandonada em uma casa de repouso por seu filho tem sua fé restaurada nas pessoas e no amor depois que um rapaz a leva para a casa dele. Parabéns, Elsa. É o menino. Comemoraram seu marido e a mãe dela, depois que seu filho Roberto nasceu. Seu marido deu um beijo nela e disse: Querida, estou muito feliz por termos um filho. Tenho certeza que um dia ele nos deixará orgulhosos. Ah, Alfredo, se você soubesse como estava errado. Elsa amava muito Alfredo e nunca imaginou uma vida sem ele, mas o destino quis assim e o tirou dela cedo demais e a deixou com uma perda irreparável. Às vezes ela se perguntava como as coisas teriam sido se Alfredo não tivesse perdido a vida naquele acidente, 6 meses depois do nascimento de Roberto. Algo seria diferente do que é hoje? Mas o destino tem alguns planos dolorosos para alguns de nós, e ela não era exceção. Então, lá estava Elsa, uma jovem viúva de 20 e poucos anos, segurando seu filho de 6 meses nos braços e olhando para um futuro incerto, sem saber como criá-lo. O que eu vou fazer da minha vida com um filho pequeno e viúva, mãe? Como vou criá-lo? Ela chorou no colo da mãe. O que eu vou fazer? Sua mãe, que já tinha passado por algo semelhante, disse palavras de encorajamento a ela. Elsa, querida, com certeza você pode criar seu filho como eu criei você. Acredite na sua força e não perca a esperança. Dolores, sua mãe, tinha ficado viúva muito jovem também, e ela se esforçou ao máximo para criar Elsa. Então por que ela não conseguiria? Foi isso que levou Elsa a trabalhar em 2 empregos para criar o seu filho. Em pouco tempo, ela estava alternando entre ser garçonete e fazer algum trabalho de faxina em algumas casas da cidade. Quem não gostaria de dobrar sua renda? Elsa estava feliz com o que estava ganhando, porque além de conseguir manter ela e o filho, conseguia economizar um pouco para garantir um futuro melhor para Roberto. Mas então Elsa enfrentou outro golpe quando o filho, então com 14 meses, tentou dar seus primeiros passos. Ele estava mancando. Preocupada, ela o levou imediatamente ao médico. Não é nada para se preocupar. É apenas um atraso em sua mobilidade. É só você ajudá-lo a caminhar. Vai ser um pouco mais demorado, mas tudo vai se resolver, disse o médico. Elsa não ficou completamente aliviada, mas agradecida por seu filho estar bem. Além de trabalhar em 2 empregos, ela passava uma parte do dia ajudando Roberto a andar. Mas com o tempo, ele conseguiu dar seus primeiros passos lentos e vacilantes, sem a ajuda dela. Elsa esteve tão ocupada criando seu filho todos esses anos que não teve tempo nem de se olhar direito no espelho. E quando finalmente o fez, haviam fios de cabelos grisalhos em sua cabeça. Ela tinha envelhecido. O tempo passou rapidamente, e antes que Elsa percebesse, seu filho estava se formando na faculdade, graduado com honras. Foi o momento mais feliz da vida dela, quando ele a chamou no palco e falou no microfone que tinha orgulho de ser seu filho. Lágrimas de alegria escorreram dos seus olhos. E sua felicidade dobrou quando ele apresentou Letícia. Mãe, conheça minha namorada, Letícia. Estamos planejando nos casar depois que eu começar no meu novo emprego, disse ele. Elsa ficou feliz em ver o filho decidido seu futuro. Ela ainda pensava nele como aquele garotinho que segurava suas mãos enquanto lutava para andar. Mas ele tinha crescido e estava pronto para construir sua vida com Letícia. Ela estava feliz. E por que não estaria? Afinal, Elsa só desejava a felicidade dele. 6 meses depois, seu filho e a namorada contaram que iriam se casar em uma cerimônia íntima. Elsa estava tão animada e queria fazer algo especial para o casamento deles. Uma semana antes do grande dia, ela pegou o dinheiro de suas economias e comprou um lindo vestido de noiva para Letícia. Pagou pela festa e pela decoração. Elsa ficou muito feliz em ver sua nora caminhar até o altar com aquele vestido e ficar ao lado de seu amado Roberto. Isso trouxe lágrimas aos olhos de Elsa. Ela suspirou aliviada, acreditando que a vida deles estava bem encaminhada. Mas então um dia, Roberto veio visitá-la e fez um pedido para Elsa. Seu filho queria que ela vendesse sua casa e desse o dinheiro para ele. Mãe, confia em mim. É para meu novo negócio. Vai dar tudo certo e nós iremos nos mudar para uma casa maior em breve. Vamos vender essa velha casa, mãe. Ele insistiu. Era a preciosa casa de seu falecido marido, e ela não queria vendê-la. Mas Elsa não conseguia dizer não ao filho. Algumas semanas depois, ela assinou os papéis e aquela casa não era mais dela. Tinha sido vendida para a alegria de Roberto e Letícia. Elsa acreditava no filho e nunca o questionou. Olhando para trás agora, a idosa se perguntava:
Como eu deixei de perceber as falhas naquele relacionamento, aparentemente doce e perfeito, entre mãe e filho? Depois que a casa foi vendida, Elsa não tinha para onde ir e foi alegremente morar com Roberto e sua esposa. A ideia tinha sido dele, não de Elsa. Os primeiros meses foram maravilhosos, até Letícia contar que estava grávida. Ela tricotou roupinhas e meias para sua neta. Elsa ficou totalmente entretida na ideia de que seria avó. Mas as coisas nunca mais foram as mesmas, depois que sua neta nasceu. Sua saúde começou a piorar e ela não conseguia mais se locomover como antes. O peso da idade tinha chegado para Elsa. Um dia, ela errou um degrau da escada e caiu. Se Elsa soubesse que isso custaria sua capacidade de andar, não teria subido aqueles fatídicos degraus. Ela ficou acamada e teve que usar uma cadeira de rodas. Alguns dias depois, Elsa ouviu Letícia discutindo com seu filho. Mande ela para uma casa de repouso. Não podemos cuidar de sua mãe e da nossa filha. Ela tem que se virar sozinha agora, disse ela. Elsa sentiu seu coração derreter de dor. Ela esperou para ouvir o que Roberto iria dizer. Ela pensou que ele iria lhe defender, mas naquele dia, seu filho a decepcionou imensamente. Tudo bem, querida. Vou falar com a minha mãe. Vou dizer que terá que ir para uma casa de repouso, disse ele, fazendo Elsa ver como seu filho realmente era. Mais tarde naquela noite, Roberto foi até Elsa e, se sentindo constrangido, falou à mãe que ela teria que ir para uma casa de repouso. Estou pronta, filho, ela respondeu, olhando para ele, e Roberto ficou chocado quando viu que a mãe já estava com as malas prontas. Mãe, me desculpe, vou fazer algo para resolver isso em breve. Vou trazer você de volta para casa, tudo bem? Ele disse tentando confortá-la. Roberto a deixou na casa de repouso 2 dias depois e foi embora, prometendo voltar o mais rápido possível. Dias, meses e anos se passaram, mas Roberto nunca apareceu. Felizmente, seu plano de saúde cobria uma parte dos custos de ficar no local, e outra parte ela pagava com sua aposentadoria, porque provavelmente Roberto acreditava que era só deixá-la na casa de repouso que seu dever como filho havia acabado. Mesmo depois de tudo isso, Elsa ainda tinha esperanças. Ela começou a enviar cartas para ele semanalmente, e sempre que via o carteiro entregando correspondência, seu coração disparava, esperando receber uma carta de Roberto. Tem correspondência para mim hoje? Muitas e muitas vezes ela perguntou ao carteiro. Dona Elsa, a senhora não precisa me perguntar. Se tivesse alguma, eu já teria entregado à senhora. Sinto muito, mas não tem, ele disse gentilmente. Elsa estava se sentindo ferida. Parecia que até a brisa fresca do vento a machucava. Ela estava triste e com o coração partido, mas continuou escrevendo para Roberto, esperando e acreditando que ele responderia ou viesse vê-la. Um dia, ela estava descansando, quando uma enfermeira disse que alguém tinha vindo lhe ver. Roberto? Elsa perguntou com lágrimas nublando seus olhos. Ela tinha 78 anos e sua visão estava piorando lentamente. Elsa agradeceu a Deus por mantê-la viva e lhe dar a capacidade de enxergar, porque ela não queria partir sem ver seu filho uma última vez. Elsa foi levada para a área de visitantes, cheia de esperança de ver seu filho, mas um homem desconhecido estava esperando por ela. Olá, prazer em conhecê-la, ele falou. Será que ele me confundiu com outra pessoa? Elsa pensou. Ela olhou ao redor, mas somente os dois estavam ali. Esse estranho veio me visitar? Mas por quê? E quem é ele? A idosa se perguntou. A senhora deve ser a dona Elsa. Muito prazer. Eu sou o Ricardo. Eu trabalho como carteiro, ele se apresentou. A idosa estava confusa e não entendia por que ele tinha vindo vê-la. Mas antes que ela pudesse pedir uma explicação, o rapaz assinou alguns papéis e disse que iria levá-la para casa. Elsa pensou que seu filho Roberto tivesse mandado Ricardo para buscá-la. Ela ficou muito animada, acreditando que suas orações finalmente tinham sido atendidas. Eles pegaram um táxi e, como a idosa não saía há muito tempo, o caminho parecia desconhecido. Então eles pararam em frente a uma casa, mas não era a casa de Roberto. Simone, ela chegou. Você está feliz agora? O rapaz falou, enquanto ajudava a Elsa a sair do táxi. O que está acontecendo? Por que esse homem me levou para sua casa? E por que sua esposa ficaria feliz com a minha chegada? Muitas perguntas haviam na cabeça de Elsa. Ricardo a levou para dentro e seus filhos pulavam e gritavam comemorando. Vovó, vovó! Dona Elsa, eu sei que a senhora deve estar intrigada. Estou feliz por tê-la encontrado e trazido para casa, disse ele, aumentando ainda mais a curiosidade da idosa. Então Ricardo lhe contou algo que a princípio foi muito difícil dela acreditar.
mas depois que ele mostrou as provas, Elsa o abraçou e chorou muito. Como eu contei antes, sou carteiro e trabalho entregando as correspondências na região para onde a senhora enviava suas cartas. Recentemente, descobri que essas cartas eram para seu filho Roberto. Presenciei a esposa dele descartando uma pilha de cartas na lata do lixo na rua. Nenhum dos envelopes tinha sido aberto. Eu recolhi as cartas e as li. Sinto muito, mas fiquei curioso. Não que eu quisesse me intrometer ou algo assim, mas partiu meu coração depois de lê-las, Dona Elsa. Lágrimas escorriam sem parar pelos seus olhos enquanto Elsa ouvia a história. Fui ver seu filho e a esposa dele para falar sobre a senhora. Até dei a eles a última carta que a senhora enviou, mas eles se recusaram a recebê-la e disseram que não tinham tempo para ler seu lixo. Isso é uma besteira. Meu filho jamais chamaria minhas cartas sinceras de lixo, Elsa falou. Ela ainda não conseguia acreditar no que tinha ouvido. A idosa deu o número de seu filho a Ricardo e pediu que ele ligasse na sua frente. Ricardo fez isso e até colocou o telefone no viva voz, e as palavras de Roberto ecoavam até hoje em seus ouvidos. Como você conseguiu meu número? E eu já lhe disse que não quero falar sobre minha mãe. Ela está bem na casa de repouso. Não tenho tempo para falar sobre ela. Elsa ouviu seu amado filho Roberto dizer antes que ele desligasse com raiva. Naquele momento, a idosa sentiu que sua vida já havia acabado. Ela sentiu que sua alma, ainda presa em seu corpo frágil, ansiava para se unir ao seu amado Alfredo. Mas Elsa percebeu que tinha uma tarefa importante pela frente e esperou o momento certo para realizá-la. Tanto Ricardo quanto Simone perderam seus pais muito cedo e sempre ansiavam por esse amor. Quando Ricardo descobriu sobre Elsa, ele não conseguiu ficar sem fazer nada, e depois que contou para Simone então, sua esposa praticamente obrigou a trazer a idosa para morar com eles. Para a surpresa de Elsa, ela tinha sido adotada legalmente por eles. O casal a acolheu e cuidou dela como se fosse a mãe deles. Eles ajudaram Elsa a curar seu coração despedaçado e restauraram sua fé no amor. Então ela resolveu deixar uma surpresinha para eles. E eles só iriam saber depois da sua partida. Elsa fez secretamente um testamento, deixando 82 mil para Ricardo e Simone. Valor esse que economizou durante toda a sua vida para dar a seu filho. E um bilhete que dizia: por favor, não me julgue. Não estou pagando a vocês por cuidarem de mim. Vocês são meus filhos, e estou apenas fazendo o que uma mãe faria por um filho. Quanto ao Roberto, se o verem, o que eu acho difícil, digam a ele que eu o perdoei, porque o coração de uma mãe só sabe perdoar e amar seu filho. Ele nunca veio me ver, e eu sempre me perguntei se ele faria isso antes que eu partisse dessa terra. Mas os últimos tempos foram de muita alegria para mim, porque Deus me deu vocês, Ricardo e Simone, e meus 2 lindos netos, a minha família de verdade. O que mais eu poderia pedir a ele? Amo vocês, meus filhos queridos. Obrigado por cuidarem de mim, sem nenhuma intenção mesquinha, sem esperar nada em troca. Parto dessa vida feliz, porque no final dela tive o amor que eu sempre dei. Honremos e amemos nossos pais, porque se estamos aqui hoje é graças a eles. Mesmo Elsa tendo se sacrificado tanto e aberto mão de tantas coisas na vida, Roberto se esqueceu completamente disso com uma facilidade incrível e a abandonou em uma casa de repouso. Mas para as pessoas que acreditam na lei do retorno, e eu sou uma delas, mais cedo ou mais tarde, a vida se encarregará de Roberto e de sua esposa. Nunca perca a esperança quando alguém decepcionar você, porque depois de uma noite difícil, existe um lindo amanhecer. Elsa ficou abalada quando nunca mais teve notícias do filho. Ela se sentiu abandonada e com o coração partido. Mas sua fé nas pessoas e no amor foi restaurada por um gentil carteiro e sua doce esposa, que a adotaram. Levaram para sua casa e lhe deram todo o amor, carinho e respeito que Elsa merecia. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.